Fala galera, hoje nós vamos ter a nossa terceira entrevista daqui do Papo Aula. Sofazinho já preparado. Hoje vamos ter uma entrevista de peso, literalmente. Hold my body down. Nós vamos falar aqui com um cara fera, professor de português, mestrando em linguagens, repórter, fotógrafo. O cara é fera. Eita glória! Eita glória! Glória, glória, glória! E ele tá um parceiro já antigo do Partiu Aula. Falo antigo porque já temos um ano de Partiu Aula. E na entrevista de hoje nós vamos falar com o professor Anderson Damasceno. Anderson! Meu brother. Chega aí, Anderson. E aí, galera? Tudo topzera. Pra qual câmera que eu olho? Tá aqui. Qual câmera? Eu acho que é a 1 primeiro. A 1 deixa quieto. Bem, agora colocando aqui meu óculos para o negócio ficar mais sério, galera. Tá aqui o professor Anderson, de novo aqui. Obrigadão, cara, por ter vindo, aceitado o convite. Nós vamos falar com temas bem pesados, porque principalmente agora, nessa onda do momento sobre interpretação textual, o português é um ponto importantíssimo. E o convite para o Anderson tem esse caráter, tá? De nós aprofundarmos nessa parte da linguagem, porque é o primeiro dia do Enem, então é um momento que é crucial também para a gente, além da linguagem em si, da área da literatura e tudo mais, nós temos a redação também, que tem os aspectos técnicos, mas a redação já é outro papo. Eu que agradeço participar aqui do Papo Aula, eu tenho acompanhado os vídeos e as lives de vocês, e eu acredito que esse papo aqui vai servir assim para um crescimento significativo para quem acompanha, para a galera que está participando aí desse. E para nós como profissionais também, né? Obviamente. Tranquilo. Aí a gente fica mais agradecido ainda por isso. Anderson, dentro do contexto do Papo Aula, tem uma pergunta que eu estou fazendo com todos, que o nosso tema é o Enem e tal, e é a visão geral sobre o Enem em cada área, né? Perguntei para o Newton sobre a área da matemática, perguntei para o Dexter sobre a área da biologia, e no seu caso, então assim, como é que você está vendo, né, o Enem nesses últimos anos na área de linguagens e seus códigos? Pois é, bem, Levi, eu tenho acompanhado o Enem, tanto quando eu participo das provas, eu me inscrevo, eu gosto de sentir na pele o que o aluno faz. Participar do momento, né? É uma experiência boa. O que eles chamam de imersão. Ano passado eu não fiz o Enem, mas eu li a prova toda depois. Esse ano eu me inscrevi, então, nos anos que eu participei, e mesmo resolvendo as questões depois, o que a gente percebe eles têm balanceado sim a questão das habilidades, embora a gente já identificou aquelas que são mais recorrentes. E aí o aluno ele tem que ser completo, eu sempre destaco isso. Se ele percebe que o Enem está balanceando as habilidades na prova de linguagem, não adianta pegar aquele aluno, igual, vamos pegar um exemplo aqui, do cara que é fitness e maromba o braço e as canelas ficam tudo finas. Nilton, essa é pra você. Olha isso aqui, ó. Presta atenção numa coisa dessa aqui. Tá pegando aí, Blaze? Olha isso aqui. Olha essa merda aí. A cueca fica folgada. O cara não pode fazer isso. Então, de maneira panorâmica, a gente vê que a maneira que eles balancearam a distribuição das habilidades exige um aluno mais completo. Mas como é que você vê esse aluno completo? Como é que O aluno completo eu vejo da seguinte maneira. Quando ele estuda as habilidades e ele entende a partir do comando da questão, ele olha para o texto e a partir do comando da questão, ele percebe aquela habilidade que ele veio exercitando ao longo do ano, eu chamo esse aluno de completo. Agora, quando ele olha para o comando da questão e ele fica até com dificuldade, o que está pedindo aqui, isso demonstra que ele não treinou as habilidades a contento. Pelo menos de maneira equilibrada. Mas você fala isso para o seu aluno ou para qualquer aluno? Eu gosto de... Não, geralmente tem aquelas aulas de início de ano, aquelas aulas de retomada depois das férias, que a gente dá essa ênfase, que tem que ser completo. Não adianta ficar estudando só uma área da língua portuguesa, ou só uma área da literatura, ou das demais provas, né? Uma outra coisa que a gente percebe é o aluno que digamos assim, se dispõe a fazer a prova do Enem e ele não tem um hábito da leitura, ele não é leitor, ele não possui estratégias de leitura. Mas vamos dar um time, porque sobre essa parte de leitura daqui a pouquinho. Não dar spoiler não. Parte da leitura daqui a pouco. Que merda, hein? Sabia não? Ainda enfatizando essa questão panorâmica do Enem, o que a gente fala de texto extenuante é aquele texto onde o texto é imenso, são 3, 4 parágrafos. O comando da questão também, ele
tem 2, 3 períodos ali. As alternativas também, elas são extensas. Então, quando o aluno está em face disso, é desafiador. E aí o que a gente fala tem que ter essas estratégias que a gente vai destacar. É o bom e velho sangue no olho, né? A gente fala que tem que queimar as pestanas. Se a pessoa está lendo muito, ela sente que chega a estar queimando aqui. A pessoa que ao longo do ano tem essa sensação de queimar a pestana, ela está se preparando bem. Pelo menos eu considero mais completa. Perfeito. Bem, agora nós vamos começar com as perguntas de fato sobre, né, a área de língua portuguesa. E o ponto, né, mais importante é, como é que está o nível, né, a gente já viu já em pesquisas do próprio INEP, o SAEB saiu agora, como é que está o nível de leitura e interpretação dos alunos do nível médio? Bem, essa pergunta, ela, digamos assim, não traz respostas felizes, tá bom? Nossa. A gente percebe que a média de linguagens no Enem, ela tem caído ano a ano. E com certeza é um desdobramento, né? Tem um reflexo da atual situação da leitura. Então eu posso fazer igual aquela música, a culpa é sua. É isso, professores? Então vamos lá. Eu vou dizer que tem pelo menos 3 fatores que demonstram como que está a situação desses alunos na relação da leitura e da interpretação. Um deles, a gente entra logo de cara, os professores que não têm lido e que não têm se atualizado nas leituras, nas linguagens, professor que não tem o hábito de acompanhar algum periódico, sei lá, acompanhar as novas tecnologias de informação e comunicação, fica difícil ele criar um espaço na sala de aula que dialogue com isso que o alunado está atrás. É igual aquela técnica sua, que a gente teve até um aulão que a gente vai botar um trechinho dos memes, por exemplo, novos gêneros textuais que estão aí e que eles estão interessados, estão ávidos por conhecer. Uma outra coisa que a gente sabe tem uma competência que atravessa todo o Enem, que é a tal de DL, domínio de linguagens. Tem vários lá, né? Situação problema, e tem uma que é domínio de linguagens. O nosso alunado, na hora de, por exemplo, ler um paper, ler um artigo de opinião, esses gêneros textuais que exigem uma certa sabença, uma certa experiência leitora, como ele chega lá no Enem e cai de paraquedas, aquele gênero textual. Na poesia a gente tem haikai, né? Na linguagem utilitária a gente tem paper, né? Tem artigo científico, artigo de opinião. E esse desconhecimento dos gêneros textuais tem dificultado. E eles acabam colocando tudo no mesmo balaio, né? Uhum. Eu até percebo muito também que muitas vezes você vai falar com o aluno sobre fazer fichamento, resenha e etc. Eles acham que é a mesma coisa. Então até isso dificulta também no próprio processo de formação da linguagem, da interpretação dela, né? Eu sempre brinco, né, que o primeiro resumo que o aluno fez durante a vida leitura dele, a vida estudantil dele, né? Primeiro resumo, ele pediu ajuda para a mãe, para o pai, para alguém. O professor mandou um resumo desse capítulo aqui. Ah, meu filho, é só você pegar a parte mais importante. E ele fez um fichamento. Pois é. Como nessas primeiras fases iniciais ele não sabe diferenciar aquilo que é primário daquilo que é secundário, ler um texto e perceber as informações mais relevantes daquelas menos relevantes, ele fala, isso aqui é importante, vai para o meu resumo. Ah, mas isso aqui também. No fim das contas, ele só faz uma transcrição. Ele não consegue fazer um julgamento de valor em relação ao que deve ou não ser importante por causa da dificuldade de interpretação. Então, isso a gente percebe ao longo da vida, essa dificuldade de perceber o que é mais importante. Tem um terceiro ponto que a gente fala que é como é que esse aluno está? Ele não quer participar de, digamos assim, de situações onde se cobre muita leitura dele. Então, o Enem
Enem, a gente sabe que são 90 questões no primeiro dia, mais uma prova de redação. No segundo dia, né, segundo domingo, melhor dizendo, mais 90 questões. Então, se ele não passa por esses ambientes, né, essas situações, de certa forma, de cobrança, de pressão, né, um nível de estresse alto... Inferno! Inferno! Na hora da leitura, se ele foge disso, como é que ele foge disso? Não é só fugindo de simulado na escola, não, né? Ah, esse simulado aí não vale nota, eu não vou fazer. E é uma desculpa clássica, né? Eles também fogem, às vezes, de não ler um artigo que o professor orienta. Às vezes assistir um filme, que é uma leitura também. Claro. O aluno não vai atrás daquele filme de época. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Que exige uma compreensão, né? E que eles reclamam de que, não, é 2h30, 3 horas, eu não quero ver filme. Ele não quer ler porque demora também, mas também não quer ver um filme que é o resumo do resumo de um livro, porque demora também. Pelo menos essas 3 situações, elas mostram como é que está a situação do nosso aluno, que não está tendo devido estímulo do professor, que não está se familiarizando com gêneros textuais, que são uma infinidade, e que também não quer passar por essas circunstâncias estressantes, né? Ler um romance, às vezes, de 400 páginas, ele... Terror para eles. Sai daqui, vai de retro romance, né? Isso é uma questão problemática. Bem, a nossa próxima pergunta ela é um pouquinho mais aprofundada no sentido da leitura, que é para pegar já que é o nosso papo já de agora a pouco. Para ser um bom intérprete, né, um bom analista de texto, em síntese, um bom leitor, quais são as características que esse indivíduo, esse aluno nosso aí, ele deve ter para se fazer, né, para chegar preparado para o Enem? Ser um bom leitor, né? Dura questão me pediste, viu? Ainda mais na questão do Brasil, né? Olha, eu falo que ser um bom leitor é a pessoa que tem estratégias de leitura. Conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, stratégie, em francês, stratégie. Em sala de aula, geralmente eu ensino 4 estratégias. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. Mas antes de falar dessas 4 estratégias, eu preciso aqui primeiro narrar um pouquinho de situações que acontecem em sala de aula. Às vezes o aluno ele falou, professor, eu não gosto de ler, eu não sou um bom leitor, porque quando eu pego um texto, eu vou só na parte que me interessa, aí eu paro de ler. Sempre. Eu não gosto de ler história porque eu penso que é só para decorar, eu não quero. É? Pois é, isso foi uma aluna minha, né? Ela falou, quando eu leio um texto, eu vou só na parte que me interessa, eu não começo e termino. Mas como é que ele consegue identificar que é a parte que interessa para ela? Pois é, foi isso que eu destaquei. Eu falei, olha, você está dizendo que é uma má leitora, mas você já tem uma proficiência ali, consegue identificar a parte que te interessa. Você percebe que na leitura integral, nem tudo ali vai satisfazer o teu interesse. Então isso já faz parte de um aluno que ele já tem, digamos assim, um certo nível de leitura. Um outro caso que aconteceu foi do aluno que disse que, professor, eu não consigo, tem certas coisas que eu não gosto de ler, mas se for, por exemplo, na hora de botar em quadrinhos, eu gosto. Olha, você já percebeu que tem uma diferença de uma linguagem para outra? Uma é mais atraente ao seu gosto e a outra é menos atraente. Então é importante agora você tentar descobrir. Ele pode usar isso como um start, né, para leituras cada vez mais complexas. Exatamente, ele mesmo está percebendo o autonivelamento. Então você pode dar um start agora, perceber, olha, essa leitura aqui é atraente para mim, eu vou agora migrar para outras. Uma outra situação que acontece é de aluno que lê muito. E aí eu falo, mas você acha que você é um bom leitor? Está inseguro. Mas eu leio muito. Eu falei, olha, por que você não tem a certeza, já que você lê muito e não se acha um bom leitor? É porque quando eu vou fazer as provas de linguagem, eu não tiro tanta nota. Mas o que quer dizer se lê muito no caso, né? Pois é, aí que a gente percebe. A pessoa que lê muito, se ela não lê gêneros textuais diversos e entrar em contato com linguagens de época, século XVI, século XVII, século XVIII,
O ler muito dela não vai ser o suficiente para... Mas ela te confessou, essa pessoa te confessou o que é esse ler muito dela? Pois é, geralmente é os best-sellers, né? Tá todo mundo lendo, tá todo mundo falando, e a pessoa tem que se habituar em outro local. E em relação a ser um bom leitor, as 4 estratégias que eu estava falando antes de narrar esses casos, né? É que a pessoa tem que saber a estratégia da seleção, da verificação, da antecipação e da inferência. O bom leitor, quando ele se depara com um texto, por exemplo, uma reportagem, ele trabalha com lead. Tem a manchete, tem a lead, o primeiro parágrafo, o que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, enfim, aqueles dados objetivos ali. Então, a técnica da seleção é o cara que sabe trabalhar com um certo gênero textual, e aí ele sabe selecionar as partes, destacar, olha, esse texto aqui tem a presença de um mas, de um porém, de um isso, né, de um demonstrativo. Tem certos gêneros textuais, por exemplo, num poema, selecionar os últimos versos de um poema, porque a linguagem artística, geralmente nos últimos versos, tem uma dica para se interpretar o poema. Então a técnica da seleção é essa, no texto saber o que selecionar. E também nas alternativas. Você seleciona aquelas que são mais prováveis de fazer um link com o texto. Exatamente. A técnica da verificação é o que a gente já estava falando. Alternativa texto, a gente tem que ter esse hábito para responder com segurança. É exatamente a técnica da verificação. Olho para a alternativa A e eu vejo que lá no texto ela não se sustenta, anulo. Mas isso é uma estratégia que tem pessoas que não têm o hábito de fazer. Eu sempre falo que quando cai texto jornalístico, geralmente as aspas, que na reportagem é a voz de um especialista, as chances daquilo que está entre aspas contribuir para a resposta certa da alternativa é comum. Dica aí. Texto jornalístico. Aspas é uma ajuda para vocês na hora de interpretar. Então fique ligado quando nós falamos em aspas. Então, porque geralmente nas aspas tem a voz do entrevistado, que é uma celebridade. Antes de me criticar, tente me superar. Clarice Lispector. É um entrevistado de é um peso, especialista né? em determinada área. Exato. E a alternativa, quando é texto jornalístico, você verifica isso. Olha, essa alternativa tem a ver com o que o entrevistado falou. Então, isso é a técnica da verificação. Já a questão da antecipação, que é a terceira estratégia, é o aluno não cair de paraquedas no Enem. Ele sabe que tem certos gêneros textuais que são mais recorrentes. Aí se ele não tem o hábito de interpretar tirinha, texto informativo, ele não está se antecipando isso. E a última é a ideia da inferência, que na minha prova de linguagem, na tua prova de humanas, a gente vê o tanto de comando de questão que é a partir do texto é possível inferir, a partir desse texto é possível depreender, né? Deduz-se que... E percebe que o aluno ele não consegue fazer a devida interpretação ou inferição de acordo ao comando. Nós temos um leitor passivo, que quando pede para se inferir, ele está com o hábito de que... Como é que a gente aprendia lá na 5ª, 6ª série? A primeira pergunta está no primeiro parágrafo do texto. A segunda pergunta está no segundo parágrafo do texto. E quando chega lá no ensino médio, não é mais assim. Você tem que fazer uma leitura macrotextual. E aqui está uma outra dica. Se o comando do texto, né, o comando do item lá, o comando da questão, ele não faz uma pergunta no sentido... uma parte, né? Olha, nos últimos versos do poema, ou na manchete da reportagem. Se o comando da questão não está fazendo isso, é porque a resposta é macrotextual. Uma vírgula no último parágrafo pode alterar todo o sentido do texto. Uma atitude no final do último parágrafo pode mudar toda a compreensão do texto. Então, essa questão da inferência é problemática porque a gente ainda tem um leitor muito passivo, que não se habituou a participar Eu do texto. acredito que essa sua 4ª técnica, eu acho que é a mais difícil dele pegar. A gente vai ter que dar uma ênfase nisso aí nas nossas aulas, né? Verdade. E uma maneira da gente acabar com essa passividade é que quando a gente está analisando um texto em sala de aula, aquelas perguntinhas que a gente faz, o que vocês entenderam aqui? E a turma não fica calada, participa,
a gente está tendo a segurança de que ele é um inferidor, né? Entendi. Ele participa ativamente. Bem, vamos fazer agora uma pergunta específica ao Enem e ao que se pede no Enem, que é uma pergunta que é feita também aqui para todo mundo, são as competências e habilidades. E aí, no caso, no Enem, nas nossas discussões e tudo mais, parece que é só uma habilidade que é mais exigida, né? Qual é essa habilidade e como é que a gente deve tratar dela? Em relação à prova de português, né? Pois bem, Danilo, uma das maiores dúvidas em português é o quê? A acentuação. Por exemplo, aonde colocar o acento circunflexo na palavra fêmea? É no primeiro ou no segundo é? Na dúvida, você faz um chapéu gigante pegando os dois. Muito simples. Os textos que a gente chama de linguagem utilitária, né? A gente fala que a mais recorrente é a habilidade 18. Geralmente, quando é texto de literatura, é a habilidade 16. Quando são as TICs, tecnologia de informação e comunicação, já é a habilidade 30. Então, a gente vê quais são as mais recorrentes, dependendo se é educação física, se é artes. Mas em português, a habilidade 18, ela diz o seguinte, que você tem apenas que identificar. Mas identificar o quê? Os elementos que ajudam na progressão temática e para organização e estruturação de gêneros e tipos. Ou seja, quase tudo. Pois é, ela é uma... A gente diz o seguinte, que ela se divide em três maneiras, né? A habilidade 18, a primeira maneira dela se manifestar é cobrando progressão temática. A segunda maneira dela se manifestar é cobrando organização e estruturação de textos de diferentes gêneros. E a terceira maneira dela se manifestar é exatamente exigindo que o aluno entenda a tipologia textual, que são 6 tipologias: narrar, descrever, argumentar ou dissertar, injuntiva ou instruir, a expositiva ou explicativa, né? Depende de como aparece, e a dialogal ou conversacional. Essas 6 tipologias. Então, é basicamente assim. São 3 maneiras, 6 tipologias. Pô, não sabia. Vocês me falaram agora. Que merda, hein? Mas é isso. Cara, para fechar essa parte de conteúdo do Enem, uma pergunta que é a sua praia, né? Que você é o craque nessa parte aí. Quais são os gêneros textuais mais recorrentes? Sobre essa questão dos textos mais recorrentes, gêneros discursivos ou gêneros textuais, é importante dar essa ênfase que pode aparecer lá, gênero discursivo e gênero textual. A gente pode considerar isso como sinônimo, pelo menos no Enem, a gente pode considerar como sinônimo, mas se for a gente geralmente organiza assim: 5 questões de língua estrangeira moderna, 20 questões de linguagem utilitária, 20 questões de linguagem artística. É uma maneira de esquematizar a prova de linguagens, né? Então, na prova na parte de questões utilitárias, texto utilitário, geralmente português, a gente fala que cai bastante texto jornalístico. Texto jornalístico, texto informativo, tirinha, né? São gêneros textuais que são muito recorrentes. Vamos só para citar o texto jornalístico, quando a gente fala reportagem e notícia, mas está caindo com certa frequência a resenha, a crônica. Na questão da tirinha, a arte sequencial, o aluno não confundir a tirinha com charge, com cartoon, são gêneros textuais relativamente semelhantes, mas ela tem um funcionamento de arte sequencial, deixando a estratégia para o final, né? Mas ele tem que ter agora uma coisa boa, então, para eles tomarem nota, ir lá depois, na internetzinha, fazer uma pesquisa para diferenciar charge, tirinha, cartoon, caricatura. Entendeu? Para vocês pegarem isso, já no dia da prova vai ter uma noção, tá? Dessas diferenciações. A questão do texto informativo, que a gente usa todo dia, né? Mensagem, compartilhar alguma informação. E a questão da propaganda, só que a propaganda com relação da linguagem mista, né? Um pouco de imagem, um pouco de texto. Geralmente a imagem é a ponta de lança, aquilo que a propaganda usa para atrair um público-alvo. E o texto é para especificar a diferença entre caixa alta, né? Onde eles querem enfatizar, né? Eu lembro, e a letra menor. Essa parte de propaganda eu lembro quando eu era mais jovem, né? Bobão velho. Aí vinha aqueles comerciais de cerveja, principalmente, né?
que aparece aquela mulher muito bonita te servindo, e aí quando eu fico adulto, naquela expectativa de ver uma pessoa me servindo bonita, é aquele cara suado, com a camisa aberta, aquela barba mal feita, e pelo menos cerveja gelada, né? Essa é a vantagem, né? Estou falando de um bar aqui conhecido da região. Mas assim, acabou com a minha esperança. A propaganda me atrai, mas a realidade é outra. Mas é esse tipo de coisa que a gente também tem que ficar atento, né? Essa atração, dica para a prova desse ano, viu? É a tal da sedução que a propaganda faz. Então, galera, as estratégias que a propaganda tem, principalmente esse gênero textual, na questão de seduzir, uma das coisas que pode cair esse ano é, às vezes a pessoa é atraída pela barriga, né? Pelo algo comestível. Às vezes a pessoa é atraída pelos olhos, né? Às vezes a pessoa é atraída pelo ouvido. Então, assim, as imagens, elas têm um ataque fisiológico. Não esqueça que a propaganda, ela trabalha com a psicologia e com a fisiologia. Nós somos seres sensoriais, tato, né? Paladar, olfato. E a propaganda, ela tem uma maneira de ser atraente, né? De seduzir, de te chantagear, de te intimidar, né? E já peço logo pro pessoal da produção aí, diretor, já faz aquela montagem na hora que eu falei ali da cerveja, bota já aquele comercial, aquela ceninha do comercial do verão. Tá ok. É isso aí, agora... Verão! Oi, Me vê uma Itaipava, por favor? vou pegar. Vai, verão, vai, verão. Vem, verão. Vem, verão. Vem. Mais uma Itaipava. É pra já. Vai, verão. Vem, verão, vem. Vai, Verão! Da hora. Prontinho. Vai, verão, vai. Vem. O verão é nosso. Itaipava, a cerveja 100%. Beba com moderação. Vai vender tudo. Bem, para fechar, já falamos das partes específicas, né? Os detalhezinhos, aquelas coisinhas. E agora a gente está lá. Falta agora pouco mais de um mês para a prova do Enem, né? Dia 3 de novembro está bem aí. E a pergunta é, qual a melhor estratégia para o aluno no dia para fazer linguagens e seus códigos? Tchan, tchan, tchan. E aí, galera, qual é a melhor estratégia? Bem, vou ser bem franco e dizer duas coisas para vocês. Realmente as questões do Enem, o tamanho do texto, a dimensão, elas têm aumentado ano a ano. E muitas das vezes a gente fala, vai logo para o comando da questão, né, antes de ler o texto. Só que se o comando da questão for aquela do tipo, a partir do texto é possível inferir que, não vai ser assim um comando que vai te ajudar tanto. Você tem que, de fato, se habituar a encarar o tamanho dessas questões. Mas olha, a dica é o seguinte, se você já está lendo pela segunda vez o texto e ainda não conseguiu esclarecer, oxigenar suas ideias, passa para o próximo. As chances de ter questões mais fáceis, do domínio de vocês, vai cair um texto e um comando de questão que não vai te pegar, né, com as calças na mão, digamos assim, é enorme. Então, o aluno que passa a ler 2, 3 vezes o mesmo texto e perde esse tempo, ele tem que estar ciente de que ele está perdendo tempo de questões mais fáceis logo à frente. Às vezes, não que sejam necessariamente fácil, média ou difícil nessa questão de nível, mas para você que tem um hábito leitor, tem certos gêneros textuais que fazem parte da sua vida, do teu cotidiano. E você está perdendo tempo de trabalhar primeiro esses, para depois retornar aí. Um segundo ponto que a gente sempre destaca é identifique o gênero textual. Isso é categórico, isso é fundamental, isso é preponderante. Se você está lendo um texto, ele funciona dentro de um gênero textual. O que vai ser cobrado não vai ser algo que foge da dimensão desse texto. Então, são 30 habilidades. E nessas 30 habilidades, a gente espera, sim, que você esteja equilibrado, né? O que nós falamos ainda agora. Que você seja um aluno completo, um estudante completo, que balanceou essas 30 habilidades e aí pode, de certa forma, ter sucesso. Então, falou, galera. Sucesso para vocês. Bora começar agora o... Mas tem que ser o anúncio. Saia justa! Bem, como já sabe agora o que é a saia justa, só que hoje a gente vai fazer algo diferente. Como nós estamos com um professor de língua portuguesa, vamos ver como é que está a sua dicção em relação às palavras da língua portuguesa. Eu vou falar
o que significa cada palavra e ele vai me dizer o nome delas. Ele vai ler as palavras, né, nesse nosso registro agora um pouco mais complexo. A primeira, então, vou escolher aqui aleatório. Vou ver aqui um aleatório mais fácil. Vamos lá, vamos ver aqui. A número 3, Anderson. Substância presente em medicamentos como o Baralgin. Qual seria a palavra? Versa-se da seguinte maneira. Essa aí é a piperidionotexicarbomotexiobenzofenona. Caraca, velho. Vamos lá, mais uma. Agora não ligada à química. Vamos agora uma ligada a... Vamos ver aqui. Essa aqui. Maior advérbio da língua portuguesa. Significa o mais alto grau de inconstitucionalidade. Este aí vem a ser o anticonstitucionalissimamente. Essa foi fácil. Agora vamos voltar para aquela lá da ponta. Da ponta é a primeira. Essa que vai sofrer. Relativo a uma doença pulmonar aguda causada pela aspiração de cinzas vulcânicas. Agora eu fico imaginando, não é isso. Como é que a pessoa vai no vulcão respirar aquela cinza e causar essa doença? E qual é o nome dela mesmo? Essa é a pneumo ultra microscópico silicovulcanoconiótico. Olha, conseguiu, cara. Só uma que quebrou ele na química. Tá de boa. Então é isso aí, galera. Olha, não se esqueça, tá? De se inscrever no nosso canal, tá bom? Seguir, assinar lá o sininho, clicar no sininho. Comentar se vocês querem dicas a mais, perguntas pro professor Anderson também, que depois a gente responde. Vai lá na nossa página no Facebook, no Instagram. E não deixe de curtir também essa super aula com o mestre aqui, Anderson. E é isso aí, galera. Obrigado. Partiu aula, papo aula com vocês. Então é isso aí, gente. Ó, Anderson, muito obrigado. Foi muito bom. Dá um muito beijo. bom. Beijo hétero. Um abraço hétero. Falou, galera. Falou, galera. Sucesso, viu? Até mais. É o Enem de vocês.